saudar a todos com a paz do Senhor. Pastor Dionísio, irmãos, ele é bem mais novo do que eu. Dionísio, segura o pé, nego velho. Segura o pé, rapaz. Entrega não. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu dizia da minha alegria poder estar com os irmãos, como o pastor Dionísio. Creio que, por Deus, tudo está na direção de Deus. E eu queria, quem sabe, falar alguns minutos para os irmãos, visto que já há algum tempo não conversamos com os nossos obreiros do nosso ministério. E hoje, primeira segunda-feira do ano, estamos aqui reunidos em nome do Senhor, para juntos ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos com os nossos companheiros. Eu queria convidá-los para um versículo, amados, que tem falado muito ao meu coração. E no livro de Esdras, abra a sua Bíblia. Esdras, capítulo de número 10. Há um versículo, amados, que possivelmente você já leu muitas vezes e já pregou muito sobre ele, mas hoje vamos conversar um pouquinho com a Bíblia, tomando como tema este texto bíblico. Esdras, capítulo 10, e o versículo de número 4. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Será que é a máscara que não está deixando vocês falar? Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Amém? Meus companheiros, louvo a Deus porque eu e você, alguns anos atrás, outros mais recentemente, também receberam de Deus uma vocação após uma chamada e após uma integração. Você foi chamado, você foi vocacionado, chamado e integrado na obra de Deus. E eu queria dizer para todos os irmãos que todos nós estamos de parabéns, porque Deus nos confiou a joia mais preciosa que Ele possui da terra, que é a sua amada igreja. Meus queridos, a importância da igreja é tão grande. Pense um pouquinho, que para constituí-la, Deus o Pai mandou o seu Filho à terra. E Jesus aqui na terra trouxe consigo toda a programação determinada pelo seu Pai, mas Ele não deu para os discípulos a incumbência, irmãos, de formar, edificar a sua igreja. Ele disse, Jesus, edificarei a minha igreja. Meus companheiros, este é o motivo que o mundo lá fora não compreende, porque a igreja do Senhor tem sofrido tantas mutilações através dos séculos passados,
Quem lê um pouco da história da igreja no passado, sabe o quanto os nossos irmãos no passado padeceram por perseguições, irmãos, por atrocidades, por corações cruéis, reis, imperadores e governos e tanta gente ruim que matou tanto dos nossos irmãos no passado. Mas escuta, meu amado irmão, porque a igreja está edificada em Jesus, ela não se acabou, ela não pereceu, ela não enfraqueceu, ela está aqui forte, aleluia, vibrante, glorificado seja o nome do Senhor. Porém, meus queridos, eu queria dizer aos senhores que eu tenho pensado, amados, um pouco mais além do momento que o mundo experimenta. Nós aqui em São Paulo, do Brasil, o mundo inteiro, irmãos. Deus mandou uma pandemia, queridos, e esta pandemia veio para, irmãos, trazer uma mensagem para o povo do mundo, que ainda há um Deus no céu, que determina, ainda há um Deus que manda, ainda há um Deus que governa, glória a Deus. E quando Ele quer, não precisa jogar uma bomba atômica, não, senhores, não precisa fazer uma guerra com canhões e metralhadoras, não, senhores, mas com um pequeno vírus, que ainda os cientistas estão esquentando a cabeça para saber como eliminá-lo. Irmãos, Deus mudou a agenda de toda criatura debaixo da terra, mudou tudo, mas mudou como? Com um pequeno vírus. Veja como Deus é grande, aleluia. Mas, amados, no meio de toda esta pandemia está a igreja, estamos nós. E aqui, amados, há uma mensagem direta para o nosso coração. O Senhor está dizendo para mim, para você, mais novo, mais velho, com pouca experiência ou com muita experiência, o Espírito Santo está nos dizendo de maneira bem objetiva: a ti pertence esse negócio, aleluia. O Senhor Deus entregou nas nossas mãos, Deus entregou a igreja na sua mão, na minha mão, na nossa mão, e o Espírito Santo está dizendo: a ti pertence esse negócio. Meus queridos companheiros, meus irmãos, eu fui nascido e criado atrás de um balcão, glória a Deus, negociando. Meu pai comprava e eu vendia, glória a Jesus. Pois bem, mas meus queridos irmãos, desde que eu me entendo como negociante, comprar, vender e negociar é ganhar, irmãos, procurar, o objetivo é ganhar, ter lucro. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: a ti pertence esse negócio. E que negócio foi que Deus entregou na nossa mão? A sua igreja. Olha, amados, como nós estamos começando o ano, é muito objetivo se pensar um pouquinho, amados. O ano de 2020, que já se foi um ano atípico e não serve, irmãos, verdadeiramente para se fazer um balanço, tirar uma prova, amados, da nossa cooperação, do nosso trabalho. Mas, voltando a folhinha, para o ano 19, para o ano 18, para o ano 17, irmãos, aí dá para você tirar uma média, porque Deus entregou para você esse negócio. Nós precisamos olhar qual o resultado, qual o lucro, qual, irmãos, tem sido o trabalho nosso, a nossa direção, o que é que nós estamos produzindo para o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus falou algumas vezes com seus discípulos. Estou lembrado da parábola das 10 minas, estou lembrado da parábola dos talentos. E, meus irmãos, olha, ele disse, deu 10 talentos, ou deu 10 minas, depois deu 5 talentos, deu
3 talentos, deu 1 talento. Escute, meus irmãos, o Senhor entregou na nossa mão. E esta manhã, amados, há uma mensagem de Deus cobrando para mim e para você: a ti pertence esse negócio. O que é que nós temos feito com a igreja de Deus? Aleluia. São Paulo, escrevendo uma das suas... Foi o próprio Jesus que disse: negociai até que eu venha. Meu irmão, é você. A você o Senhor entregou a igreja, está na sua mão. Negociai até que eu venha. Glória a Jesus. Aleluia. E qual tem sido o produto do nosso ministério relacionado à igreja? Amados, escute-me. Muitos irmãos obreiros colocaram na sua cabeça, irmãos, o progresso de uma igreja puramente material. Então ele acha que construindo um templo já foi um grande negócio. Alguns constroem uma boa casa pastoral, acham que fez um bom negócio. Comprou um carro novo para servir a ele e a família, e naturalmente o trabalho do Senhor, ele acha que já fez um bom negócio. Essas coisas são úteis, porém não é o principal, irmãos. Não é esse o negócio de Deus. Para construir casa, tem pedreiro, tem engenheiro, tem, olha, muita gente que sabe fazer, colocar um tijolo em cima do outro. Meu irmão, aqui está falando da igreja espiritual, almas para o reino do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A ti pertence esse negócio. Aleluia. Eu estava orando, irmãos, no ano passado, nesta pandemia. Irmãos, nós estamos tendo um pouco mais de tempo para orar, para ler a Bíblia. Irmãos, eu estava orando. Às vezes eu reúno, irmãos, parte da família que estão mais perto. E às vezes com mais algum irmão amigo, a gente ora em casa. Estava orando e o Senhor usou um irmão em profecia e disse para mim, disse: olha, você ainda tem que fazer tantas mudanças na minha igreja. Você ainda tem que fazer tantas mudanças na minha igreja. E eu comecei a pensar e orar: Jesus, eu preciso de orientação do céu para não fazer errado, porque eu não estou, irmãos, administrando um negócio meu. O negócio tem dono e é Deus. Lembre-se disso, a igreja não é sua. A igreja não é propriedade sua. A igreja tem dono e esse dono é Jesus. Aleluia. E ele diz que não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele. Aleluia, só ele salva, só ele perdoa, só ele transforma, só ele batiza com o Espírito Santo, só ele, é dele. Glória a Jesus. São Paulo tinha esta convicção, por isso ele dizia que para ele é dele, para ele dele é todas as coisas, disse Paulo. Mas escute, meu irmão, a ti pertence esse negócio. Comecemos a pensar: como é que nós estamos cuidando deste negócio de Deus? De Deus. Escute bem, meu irmão. Escute bem. Ontem, no culto da Santa Ceia, eu disse aqui para a igreja: Deus é sério. Deus é sério. Eu estou dizendo para os senhores: Deus é sério. Os olhos de Deus veem todas as coisas. A ti pertence este negócio. Meus queridos, como estamos cuidando deste negócio de Deus? Tem muitos companheiros amados que estão se preocupando com tantas coisas e têm se esquecido da prioridade da igreja, a prioridade do nosso ministério. Meu irmão, Jesus foi bem enfático, ele foi bem explícito. Ele disse: olha, primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amados, esta é a ordem peremptória do Senhor. Número 1 do seu ministério, ganha almas. Número 2, ganha almas. Número 3, ganha almas. Aleluia! Ganha almas para o Senhor. A ti pertence esse negócio. Aí, meus amados, chegou, amados, uma orientação das autoridades sanitárias. Fique em casa. Fique em casa. O camarada já era meio preguiçoso, já estava pedindo a Deus para morrer escorado numa rede. Ao invés de ir para os pés do Senhor e pedir a Deus lucidez. Porque, meus irmãos, agora, neste período, amados, você como pastor precisa entender o momento e usá-lo. Não pode abandonar a igreja, não pode ficar em casa trancado. Você não pode deixar de visitar e cuidar do rebanho do Senhor. Porque a ti pertence esse negócio. Aleluia. Para alguns a coisa chegou na hora. Irmãos, olha, você vê aí cada pastor acaba com um buchão tremendo, só comendo e engordando. Só comendo e engordando. Um dia o pastor Guiar disse outra coisa, viu? E disse no púlpito do Belém, mas não vou dizer não. Ele disse outra coisa. Mas os mais velhos se lembram disso. Lembra? Os mais velhos se lembram disso. Pois bem, mas olha, meu querido irmão, cuida da igreja. Meus queridos, vamos um pouquinho. Chegou a eleição. E aí? Como é que você se comportou? Irmãos, tem chegado ao meu conhecimento que não são muitos, mas alguns companheiros venderam a igreja para político. Pelo amor de Jesus Cristo. Meu irmão, o senhor é um péssimo negociante. Repetir, você é um péssimo negociante. Vendeu a igreja. Quando você vendeu a igreja, vendeu o seu caráter. Vendeu. Pastor Dionísio começou aqui falando, irmãos, sobre o nosso caráter. Aleluia. Meus queridos irmãos, vender a igreja, você vendeu o seu caráter, você está preso. Preso àquele político a quem você vendeu a igreja. Eu me recordo, muitos anos atrás, um nosso companheiro aqui na capital, irmãos, fez um negócio com um político. E passou a eleição, o político veio aqui no Belém, lá no Belém Antigo. E então, ele me disse, olha pastor, aconteceu assim, tá, fulano de tal, me vendeu tantos mil votos na cidade dele. Ele disse, pastor, se eu tivesse obtido um voto, o voto dele, eu não vim aqui reclamar. Mas eu não tive nenhum voto naquela cidade. E eu perguntei, quanto o senhor deu para ele? Dei X. Irmãos, como Deus trabalha muito certo, não é que o pastor estava no Belém naquela hora? Eu mandei chamar o cidadão, vem cá, senta aqui, conversar nós três aqui. Esse senhor está dizendo que você prometeu para ele tantos mil votos na sua cidade. Passou a eleição e o senhor está dizendo que não recebeu nenhum voto. E ele lhe deu X pelos votos. Meu irmão, devolva o dinheiro para o político. Mas pastor, eu não tenho. Se vire, se mexa, devolva o dinheiro para o político. Irmãos, isto é uma vergonha. A ti pertence esse negócio. Eu cheguei certa feita em Brasília, e ali houve um cochicho lá entre os que ali estavam, lá os recepcionistas, não sei, os camaradas que trabalham lá na presidência, e um perguntou para o outro, esse aí é da Assembleia de Deus séria ou daquela que faz negócio? Disse, não, esse aí é sério. Ah, bom, então vamos receber ele direitinho. Meu irmão, o seu caráter,
o seu caráter, aleluia, vale muito. Vale muito. Se você começar a ler o livro de Esdras com muito cuidado, você vai verificar uma coisa interessante. Esdras escreveu o livro, pastor Enilson, mas você lê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto capítulo, e não aparece o nome dele nenhuma vez. Ele não escreveu esse livro para se promover, mas ele escreveu esse livro porque ele estava tendo a autoridade de Deus. Esdras era um obreiro, era um pastor, era um sacerdote, irmãos, era um homem de Deus, que o Senhor Deus lhe havia dado sabedoria, era um escriba, e esse homem tinha autoridade espiritual. Repito para os senhores, autoridade espiritual. Meus queridos, voltemos a nossa mente. Olhemos para a vida dos nossos pais. Aleluia. Irmãos, dá emoção na alma quando a gente se lembra do ministério de um homem simples chamado Cícero Canuto de Lima. Autodidata. Irmão Cícero tinha o 4º ano primário. Era o seu conhecimento cultural. Mas quem de nós ouvia o pastor Cícero pregar que ele viesse a cometer um erro na aplicação dos verbos? Era de um cuidado tremendo. Esses homens, meus irmãos, podiam se levantar e em nome do Senhor profetizar, e em nome do Senhor ele determinar. Não era esses profetia de meia colher que eu profetizo. E o profeta está conversando fiado, rapaz. Está tornando lorota. Irmãos, quando Deus fala é outra coisa. Quando Deus fala o coração arde. Aleluia. Quando Deus fala a terra treme. Glória a Jesus. A ti pertence esse negócio. Ah, meus queridos irmãos, Esdras, meus amados irmãos, ele não se promoveu, mas quando chegou o momento certo, quando o povo de Israel, irmãos, estava vivendo um momento, queridos, olha, não muito diferente do que vivemos nós hoje. Irmãos, estou falando nós, Assembleia de Deus. Senhor presidente, nós, Assembleia de Deus. Nós já fizemos muito negócio com o mundo. Já tem muita coisa do mundo dentro da nossa igreja. Já tem muita coisa que os nossos pais diziam, não faça, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Ontem à noite você pregou isso aqui, para fazer a diferença. Você é pastor para fazer a diferença na sua cidade. É um homem de Deus. Alguém precisa dizer para você e para alguém: ali mora um homem, um santo homem de Deus, porque tudo quanto ele fala acontece. Aleluia. A ti pertence este negócio. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, está acontecendo, amados. Escute uma coisa, o negócio está ficando estreito. Aleluia. Eu me lembro, eu me casei no dia 14 de janeiro de 1953. Eu me recordo, cheguei diante do juiz de paz e eu assinei, irmãos, que casava com a irmã Wanda. E ele disse para mim: o casamento segundo a lei civil é indissolúvel. A bolsa, que é isso, irmão? Não pode desmanchar, é vitalício. Irmãos, mas hoje, amados, aí a coisa veio andando. Aquele senador que teve problema com a família, Nelson Carneiro, arranjou a lei do divórcio. Foi aprovado e de lá para cá essa lei vem desbotando e eles vêm fazendo emenda e ela vem ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca. Hoje você pega um papel de pão e escreve, vai no cartório e registra e está divorciado. Está uma coisa, o casamento está ficando quase sem valor.
Mas isso, irmãos, é para o povo do mundo, que não tem, irmãos, participação nesse negócio de Deus. Quem tem participação desse negócio de Deus, tem compromisso sério na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e para o nosso vexame, para a nossa vergonha, amados, quantos obreiros e chega na mão do presidente, fulano de tal deixou a mulher, porque, coitada, viveu na cozinha a vida toda, gerando filhos para aquele senhor, ficou velha, e o indivíduo, um tanto vaidoso, pobre da mulher, vestindo-se até mal, porque alguns obreiros, irmãos, tratam mal até da vestimenta da mulher. Ele anda todo cheiroso, todo bonito, todo bem equipado, carro novo, olha, e às vezes ainda põe até um cadrão no escapamento para roncar. Lá vai o pastor roncando. Daqui a pouco está deixando a mulher e está casando com outra. E esse indivíduo quer ser pastor, ainda quer fazer negócio nas coisas de Deus. Tira a mão, infeliz. Você não foi fiel. Você não foi fiel. Aleluia. A Bíblia diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. A ti pertence esse negócio. Meus irmãos, desculpe-me, eu entrei, acho que o tempo do pastor já terminou, parece que eu já estou entrando no outro tempo, eu não sei. Mas, meus irmãos, nós colocamos aquilo ali para ver as horas, mas só vocês olham por enquanto. A ti pertence esse negócio. Meus irmãos, Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Aleluia. Aí eu volto para o texto que nós lemos. O negócio Deus entregou na minha e na sua mão. Pastor Dionísio, irmãos, ele falou poucos minutos, mas o que ele falou, se você gravou, é uma preciosidade. A primeira palavra que ele falou, disse para o obreiro ser um homem de bom caráter, de uma boa, ele usou outra expressão, de um perfil, ele precisa orar. Foi isso, pastor? E citou Lucas 18:1. Meus irmãos, escute bem. Esse negócio de Deus, que é a igreja, que está na minha e na sua mão, meu irmão, não é negócio para o povo se divertir. Você não foi chamado para ser animador de programa. Meu irmão, você tem um ministério específico. O templo que o povo contribuiu, que não é seu, não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês, isso aqui contribuiu. Esse templo ainda não foi, mas será consagrado. Nós já estamos usando, consagrado para o trabalho do Senhor. Não é um lugar para divertimento do povo, absolutamente não. Quem quiser se divertir vai lá fora, tem balada, tem tudo lá fora. Aqui é lugar de santidade ao Senhor, lugar de adoração, lugar de oração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse negócio de requebro, palma, corinho e dança, meu irmão, não é para a Assembleia de Deus não. Presidente, não é para a Assembleia de Deus não, absolutamente não. Jesus disse: o dever do crente é de orar sempre. São Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: orai incessantemente, orai sem cessar. Meu irmão, esse negócio da oração, meus queridos companheiros, é coisa muito séria.
E muitos estão se descuidando, queridos, disto que é muito importante na igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas meus irmãos, nós temos aqui no Belém a nossa reunião de obreiros da capital, terceira segunda-feira do mês. Não é certo? Irmãos, na verdade o nosso horário oficial é começar às 19h30 e terminar às 21 horas. Mas, queridos, muitos irmãos trabalham e vêm direto do trabalho para cá. Eu acho lindo porque muitos chegam, já ajoelham e ficam orando até começar o primeiro período do culto, das 19h30, em oração de joelho. Mas alguns chegam, ficam sentados lendo o Mensageiro da Paz. Aliás, muitos já não estão lendo o Mensageiro da Paz. Agora o Deus dele é o celular. Ele está com o celular na mão, e aquele celular, irmãos, é o dia todo ele cutucando para frente e para baixo, vendo tudo que não presta, vendo tudo que está corrompendo a sua vida espiritual. Entrou no meio de uma fuxicada, passa fuxico para lá, passa fuxico para cá. Irmãos, é uma coisa do cão. Esse bichinho aí, irmãos, mal usado é uma coisa do cão. Ele pode ser bem usado. E eu tenho um plano, vou falar primeiro para o pessoal da capital aqui. Nós precisamos usar esse celular, irmãos, para ganhar almas para o reino dos céus. Aleluia! Ele é um transmissor de mensagem e você pode usá-lo. Sim, Senhor, você pode usá-lo. Bendito seja o nome de Jesus. Mas olha, irmãos, o negócio da oração, eu vou terminar. O negócio, irmãos, da evangelização. Glória a Deus. Queridos, nós estamos agora, se Deus permitir, implantando, estamos pedindo ao Senhor que Ele coloque no coração da igreja do Brasil inteiro, irmãos, este plano da promessa. O que é isso, irmãos? Não é nada mais do que chamar o povo pentecostal da Assembleia de Deus para a oração. É dizer lá na sua igreja do interior, irmãos, nós vamos agora separar um horário em todo culto para pedir ao Senhor, em oração, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão, aqui para nós, quanto tempo faz que lá na sua igreja não há batismo com o Espírito Santo? Quanto tempo faz que você não ouve uma profecia no culto? Quanto tempo faz que você não ouve uma língua estranha no púlpito? Quanto tempo faz que você não ouve um testemunho que Jesus fez um milagre? Escute, e você é um bom pregador, e você até se chama de teólogo. Teólogo, olha, e está preocupado com o arminismo, está preocupado com o calvinismo. Meu irmão, que calvinismo nem arminismo, o negócio é cristianismo. Bendito seja o Senhor, aleluia. Te preocupa com a palavra de Deus, aleluia. O negócio do batismo com o Espírito Santo, meu irmão, você foi batizado, com certeza. Porque se você não fosse batizado com o Espírito Santo, você não teria sido consagrado aqui nem a diácono, porque nós não aceitamos. Não é que diácono seja desprezível, não. Estou dizendo que é o começo da carreira. O diácono só batizado com o Espírito Santo. O presbítero, eu cheguei numa convenção num estado em determinado momento, irmãos, e estava reunida ali a convenção daquele estado, eles estavam discutindo consagrar pastores que não eram batizados com o Espírito Santo. Eu cheguei na hora, irmãos. Mas aí eu pedi a palavra e abri a Bíblia. Deus deu um banho de Bíblia naquela gente, e o assunto saiu de pauta, porque há necessidade. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O negócio do Espírito Santo, irmãos, o negócio da oração, o negócio da palavra, o negócio da formação dos obreiros. Meus irmãos, há tanta coisa importante na área do serviço da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E eu encerro aqui, deixando para o seu coração, meu irmão, esta afirmação do Espírito Santo, nesta manhã, para o nosso coração: a ti
pertence este negócio. Você vai voltar para casa. Não sei se mora longe ou se mora perto, mas vai pensando contigo: o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo do negócio do meu Deus? Aleluia. Aleluia. Meus queridos, meus amados, cuidado com o negócio do nosso Pai. Especialmente, amados, na vida administrativa. Falo agora, irmãos, de administrar o dinheiro da igreja. Repito, o dinheiro da igreja. Não é meu, não é do tesoureiro. Sim, senhores. Existem alguns lugares que quem manda na igreja é o tesoureiro. Irmão, absolutamente não. Jamais aceitaria um tesoureiro querer manobrar com a minha administração. Ele vai ouvir e fazer aquilo que eu mando. E eu nunca vou fazer aquilo que ele manda. Eu não sei se ele está no mesmo espírito que eu estou para lá. Cuidado. Tenha muito cuidado, meu irmão. Pastor Cícero nos ensinando, um dia ele disse: Wellington, em 1924, como eu comecei na Paraíba do Norte, e ele dizia, eu contava o dinheiro da igreja como quem está separando caroço de milho e caroço de feijão. Mas eu não sei porquê. Tem pessoas, eu não sei, irmãos, existe alguma coisa que passa na mão, que aonde bate, gruda. Mas é um negócio terrível. Meu irmão, se contente com aquilo que Deus lhe deu. Deus já lhe deu a sua espórtula, o seu salário. Se contente com isso, meu irmão. Olha, coloque, administre a sua vida dentro daquilo que você ganha. Você não pode ganhar 10 e gastar 20. Não, se você está gastando 20, está gastando 10 no bolso de alguém. Tenha cuidado na sua administração. Cuidado no administrar o dinheiro da igreja. Alguns irmãos fazem determinadas despesas fora do orçamento da igreja. Daqui a pouco o nome da igreja está sujo, está no protesto, não pode comprar nada. Por quê? Houve má administração. E olha, irmãos, é a primeira do ano. Guarde isso aí, rapaz. Você é obreiro, está lá na igreja. E eu lhe peço em nome de Jesus, nunca peça um cheque de alguém emprestado para o seu uso próprio. Nunca use um cartão de crédito de terceiros para o seu uso próprio. Não faça isto, não faça isto. Irmãos, pastor, presidente, quando o presidente da convenção, nós fizemos aqui um trabalho grande, lembra-se daquela grande reunião do Campo de Marte. Pois bem, depois daquela festa, nós tínhamos uma conta para pagar de $94 mil em um hotel, aqui na rede hoteleira, de uma empresa, amados. E naquele dia nós não tínhamos o dinheiro. Eu não tinha, mas eu tinha um cartão de crédito, graças a Deus. Fui lá com o cartão de crédito, paguei $94 mil. Paguei, está aqui, está pago. E agora a convenção, vocês pagam. Junta o dinheiro e me paga. Porque é uma importância alta. Meu irmão, não coloque a igreja onde você não vai conseguir cumprir com o seu compromisso financeiro. Dê os passos do tamanho da sua perna. Por favor, tá certo? Nós temos que trabalhar confiando no Senhor. Eu tenho dito, quem trabalha com Deus tem que trabalhar grande. Mas tem que trabalhar grande dentro do controle de Deus. Se você está dentro do controle de Deus, do negócio de Deus, administrando com Deus, aonde você colocar a sua mão, Deus prospera e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Está conosco, irmãos, o nosso querido companheiro